15º volume da obra. Comentários da fase de animal racional, a fase inconsciente. Hoje, todos no seu verdadeiro lugar, por não mais aí voltarem a nascer, porque encontraram o seu verdadeiro mundo, e não esse que estão aí habitando, que é o suposto mundo. E por ser o suposto mundo, é que tudo sempre andou em transição. Por não serem pertences aí do mundo de matéria, e por não serem pertences daí, é que tudo nasce, cresce, refloresce aparentemente e desaparece. Agora, vejam como andaram nessa solidão desse mundo de matéria, nesse mundo que parecia ser o que nunca foi. Parecia ser, para o animal racional, um mundo do seu verdadeiro ser. Parecia ser, por estarem na categoria de animal inconsciente. Os inconscientes não conheciam o seu verdadeiro ser, e por não conhecerem o seu verdadeiro ser, julgavam e pensavam, sem certeza do que pensavam, ser esse mundo de matéria o verdadeiro mundo do seu ser, por serem inconscientes. O inconsciente não regula, por ser inconsciente. E quem não regula não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer. E assim vivendo na fase de animal racional com o maior desequilíbrio. Todos desequilibrados, por não ser esse o mundo do seu verdadeiro ser, como julgavam. Pensavam e imaginavam ser, inconscientemente. Assim, imaginavam ser esse mundo de matéria, esse mundo de aparências, ser o seu verdadeiro mundo. Assim julgavam contraditoriamente, por serem inconscientes. O inconsciente é louco, não sabe o que diz, e por isso variando sempre. E por viverem variando, viviam cometendo as maiores loucuras, os maiores absurdos. Absurdos de todos os tamanhos, de todas as formas, de todos os jeitos. De humano só tinha o nome. Aonde existem a inveja, a ganância, o ciúme, a traição, as injustiças, as guerras, enfim, todas as ruínas que aí estão, não existe humanidade. Humanidade só no nome. Todos, cada qual querendo saber de si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e sempre eu. Em primeiro lugar, sempre eu, e o resto que se arranje. Porque viviam inconscientemente na categoria de animal racional. O animal é um livre pensador, e por ser um livre pensador, está sempre variando. E por viver variando, vive em desequilíbrio, variando de uma forma tal que acaba em desequilíbrio generalizado, o desequilíbrio total, uns mais, outros menos e outros demais. E daí a discórdia, o desentendimento, o desassossego, as lutas, as brigas, as guerras, as confusões, uns contra os outros, devorando uns aos outros. Tudo isso por serem livres pensadores, por serem inconscientes. E assim sendo, variando sempre, e quem varia, pensa que regula, mas não regula, por estar variando. E daí o desequilíbrio. Cada qual pensando de um jeito, de uma forma, de uma maneira. Uns diferentes dos outros, por variar, por viver variando. E aí o choque de uns
contra os outros, se tornando então ferozes, uns contra os outros, por viverem variando, por serem inconscientes. Quem varia não regula, e por isso são cheios de variedades, cheios de gostos e cheios de vontades. Onde há variedade, está aí a desregulagem. Uns tantos variando demais, sendo obrigados a se internar. Então, vejam a inconsciência, que nunca poderia trazer o equilíbrio que pensavam, que procuravam alcançar. E assim, pensavam no bem, e ficava somente o pensar, por se multiplicar o mal, por se multiplicar tudo de mal. As confusões, os desequilíbrios, as brigas, os choques, as guerras, uns contra os outros, por ambições medíocres, devido estarem variando. E por isso a categoria de todos era de animais racionais. A razão de ser animal racional, por a origem ser racional. Mas nunca conheceram a origem. Agora sim, conhecem. Então, viviam nessa categoria de animal sem saber a causa de serem animais. Hoje, todos tomando conhecimento da descoberta da verdadeira morada eterna, que é o mundo racional, e impressionados, dizendo: é verdade, nós vivíamos aqui porque não sabíamos o porquê éramos assim, e por isso vivíamos muitas vezes sem prazer de viver, por sofrermos demais, por desconhecermos a causa de assim sermos, por desconhecermos a causa do porquê dessa vida assim ser, e por desconhecermos a causa, se multiplicava o nosso sofrer. E assim, o sofrimento universal. Quanto mais se esforçavam para o bem de si e de todos, nunca puderam conseguir, por serem inconscientes, livres pensadores, vivendo desequilibrados, desorientados sempre. Então, daí a multiplicação das ruínas, do desespero, do desassossego, do descontrole e da desarmonia. A vida desse jeito, chegando a um ponto tal que não tinha mais graça viver assim, à mercê de tantas desgraças, expostos aí, nessa vida de amarguras, expostos à mercê de todo o sofrimento. Então, a vida perdendo a graça e dizendo: quem vive iludido não sabe por que vive. Quem vive iludido é um perdido. Estamos há muito perdidos, porque não sabemos por que assim somos, nem muito menos sabemos o porquê este mundo assim é. Vivendo de aparências, hipocritamente, de fantasias e ilusões. Tudo isso, a correspondência somente negativa. Todos à procura da realidade, sempre à procura sem encontrar, e dizendo: esta vida é uma vida ingrata, porque nós não sabemos o porquê dela, e muito menos a origem dela. É uma vida que nos desgosta sermos assim. Vivemos, mas completamente desgostosos, porque não sabemos o porquê vivemos agoniados. Queríamos saber e tínhamos vontade de saber o porquê do nosso ser, o porquê de sermos assim como somos. Então, quando caíamos na realidade da vida, perdíamos o gosto e o prazer de viver. Viver somente para sofrer, sem saber o porquê, sem saber a causa de todo este inferno? Que não há quem justifique o porquê disto. Não há quem mostre a causa de tudo isto.
Vivemos uma vida ingrata, que nos maltrata, e por isso somos sofredores. Desconhecemos a causa e o porquê de sermos assim tão esquisitos. Esquisitos de uma forma tal que não sabemos a causa de sermos animais racionais. A ciência parou, porque nada de positivo encontrou. Não há quem dê uma explicação da causa desse mundo e de onde nós somos oriundos. Por isso, vivemos em choques. Por isso, vivemos em contradições, com tantas contradições. Do porquê da realidade da vida, ninguém nunca descobriu. Vivemos aqui como verdadeiros enigmáticos, imbuídos com todos esses mistérios que se tornou uma rocha indesvendável. E assim, sempre foi a vida do animal racional, o inconsciente a querer saber o porquê do seu ser e nunca conseguiu saber. Por isso se multiplicava o sofrimento, e então diziam: todos somos sofredores, e a causa do porquê sermos assim, ninguém sabia responder. A resposta, por não sabermos, era sempre vaga. A vida é essa mesma. Falando inconscientemente, sem saber o que estão dizendo, então diziam: a vida é esta mesma. Mas ninguém se conformava com a vida. Ninguém se conformava de serem sofredores. Ninguém se conformava porque a vida nunca foi essa mesma. Mas inconscientemente, por viverem variando, quem varia não sabe o que diz, então dizia: a vida é esta mesma. Falando igualmente a um papagaio, falando igualmente a um animal, que é um papagaio e que não sabe o que diz. Assim, vivendo imbuídos de contradições, nessa vida contraditória de verdadeiros aventureiros. Essa vida de remediados, remediando até não poder mais. Essa vida de remendos, a vida que nunca foi nem é a verdadeira vida, a vida de matéria. Mas inconscientemente falavam: a vida é esta mesma, como coisa que tivessem o conhecimento básico. Vejam que é horroroso comentar a vida do animal racional. É horroroso porque o animal nunca teve condições de saber o porquê do mal da vida. O porquê eram seres de origem do mal, seres de matéria. A matéria é de origem do mal, e por isso todos vivem mal. Por isso, todos são sofredores. E a vida é de sofrimentos, de horrores e de pavores. Que turbulenta é a vida inconsciente, a vida da matéria, dos seres de matéria, dos seres de origem do mal. E por ser de origem do mal, por si mesmo se destrói. Vive mal e acaba mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Hoje é novo, cheio de ilusões, cheio daquilo que não existe de real, julgando as ilusões como uma coisa real. Amanhã mais maduro, mais desiludido, e depois de alquebrado, completamente desiludido. Depois a caminho do fim, dizendo: é verdade. O nosso ser por si mesmo se destrói. A matéria é de origem do mal, e o mal por si mesmo se destrói. O que é que fizemos para assim sermos? Ontem éramos uma coisa, e hoje outra tão diferente. Ontem podíamos correr, saltar, e hoje vivemos arrastando os pés. Queremos andar e não podemos. Ontem era novo e hoje sou velho.
Porque a matéria é um mal que por si mesmo se destrói. A matéria é de origem do mal e nunca souberam o porquê de assim serem. Vivemos todos de sonhos e ilusões, sofrendo, mas com a vaga esperança. E no fim, dizendo: a esperança do futuro me traiu. Eu julgava ser sempre o mesmo ser. Hoje, completamente destruído com o meu ser. O que é que eu espero agora? É desaparecer. É o que está me restando, por não saber a causa do meu ser assim ser. E por isso, todos aparecem desde que nascem. E a causa do porquê de tudo isso, sempre todos por saberem. Então, o resultado era sofrer e diziam: o mundo é de sofrimento. Somos sofredores sem sabermos por quê. Hoje, todos sabendo a causa e a razão de assim serem, animais racionais, e todos tão naturalmente chegando ao seu verdadeiro lugar, por estar aí a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora, todos cientes de todas essas agonias que passaram na fase de animal racional, para a lapidação do animal, e depois de lapidados, entrarem para a fase racional. E assim, hoje, estão dentro da fase racional, vivendo brilhantemente, racionalmente, dentro da fase consciente, com essa mudança de fase, da fase inconsciente para a fase consciente, a fase racional. Agora, todos dentro do mundo racional, acabando os sonhos, ou acabaram-se os sonhos da vida de animal inconsciente. Enquanto eram animais inconscientes, viviam sonhando, sonhando sempre. Os sonhos eram tão grandes que nem vendo que a vida não era essa, pois perdiam-na sem esperar. E viviam com a ganância, com a ambição, envaidecidos com essa vida de misérias. Matéria é miséria. Então, os sonhos embriagavam todos de uma tal forma que não davam por ela, e julgavam que a vida fosse essa mesma, uma vida tão curta, de um pouquinho de anos de vida. Mas o sonhador lutava para vencer o quê? Vencer o nada? E ser vencido, e acabando em nada? Que sonho! Que envolvia o animal de uma tal forma que o animal não dava por ela, do mal que fazia para si mesmo. E por isso, o sofrimento sempre se multiplicando, vivendo de aventuras, vivendo de experiências para acertar ou não, vivendo na indecisão sempre, indecisos com tudo. Será ou não? Vai ser ou não? Por a vida não ter garantia. Essa indecisão agora terminou, por estar aí a fase racional, a fase verdadeira do mundo racional, da origem do aparelho racional. Os sonhos eram, enquanto eram inconscientes. Então sonhavam demais. Sonhavam tanto que julgavam a vida ser essa mesma. Nem vendo tudo se acabar em tão pouco tempo, todos se acabando em tão pouco tempo. Mas iludidos e traídos pela vida da matéria, por viver sonhando, para depois, com o tempo, cair na realidade da vida e dizer: é verdade, tudo não passa de um sonho. E quem vive sonhando vive iludido. Quem vive iludido é um traído, é um traidor de si mesmo. Hoje, conhecendo o nosso empobrecimento
e vendo quanto tempo de lutas. Os demais, que já morreram, perderam o mesmo tempo de lutas que estamos perdendo, porque vivíamos sonhando, lutando pelo nada, como se o nada tudo fosse, e tudo acabando em nada. Não adiantando nada a luta do nada pelo nada, para nada ser. Ser o quê? Um defunto daqui a um pouquinho. Então, hoje, desiludidos do nada e dizendo: é verdade, os nossos antecessores, todos falecidos, lutaram tanto para nada, e nós herdamos a mesma burrice. Estamos burrificados pelo nada, ou éramos burrificados pelo nada, que não adianta nada lutar pelo nada, para tudo terminar em nada. Cadê os falecidos que tanto lutaram? Para quê? Para terminar em nada. E herdamos esta burrice, esta cegueira. Como sempre, cegos de olhos abertos, e julgando que estamos adiantando muito com essa luta do nada, com este sacrifício pelo nada, para no fim terminar em nada. Lutar, 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 sacrificar-se. Sacrificar-se para quê? Para daqui um pouquinho, sem esperar, morrer? O que adiantou a sua luta, seu idiota? O que adiantou o seu sacrifício, seu idiota? Se daqui a um pouquinho tu morres e fica tudo aí. E assim, vejam o cúmulo da inconsciência que adornou o animal de uma tal maneira que o animal queria fazer da matéria um célebre e autêntico trono de misérias e sofrimentos. É o que está aí, miséria e sofrimento, por tudo ser matéria, origem do mal. E ficavam procurando o bem a vida inteira no mal, sem encontrá-lo. Daí, multiplicando os males, as ruínas, julgando estarem em grande progresso sim, para o mal, para a destruição de si mesmo e dos seres. E por isso, olha aí a destruição. Olha aí a liquidação do animal racional. Quanto mais não espera, são liquidados. E assim, vejam a herança do atraso, que fez com que todos multiplicassem as burrices do passado. Vejam o desentendimento como é geral, o sofrimento como se multiplica, as ruínas como aumentam, e todos sendo vítimas desse progresso do mal, desse progresso de ruínas, desse progresso de destruição, desse progresso de desassossego, desse progresso de desorientação, desse progresso de desequilíbrio, desse progresso de loucuras, de guerras, de brigas, de desentendimentos, desse progresso da multiplicação do sofrimento, desse progresso de desassossego, desse progresso que nunca trouxe paz para ninguém. Todo esse progresso de ruínas e de crimes. Tudo isso herança dos inconscientes do passado, que copiaram e continuaram em marcha inconsciente, sofrendo sempre, desassossegados sempre, intranquilos sempre, sem paz sempre. Tudo isso porque o sonho cegava todos. Quem sonha está dormindo, mas estavam sonhando de olhos abertos, vendo as ruínas se multiplicarem, vendo que estão caminhando para um abismo e continuando com o progresso avassalador do mal. Todos sendo vítimas dos males criados pela inconsciência do animal racional. Agora, hoje, libertos deste ponto de vista e conhecendo ou
por conhecer a fase racional. Estão vendo a mudança de mal para bem, de inconscientes para conscientes. Hoje o equilíbrio de todos chegando, como você que está lendo, já está bem equilibrado. Já não és aquele que eras, já não és aquele que foste, já mudaste muito. E assim vejam que agora, dentro da fase racional, a fase consciente, todos vão viver equilibrados racionalmente. Tudo chega o seu dia, e assim chegou o dia da solução de todos, da vida inconsciente do animal racional, porque agora estão conhecendo e sabendo o porquê que viviam como animal, sem solução de encontrar o bem, e por isso multiplicando o mal. O bem aparente, este é um bem de insignificante duração. É um falso bem, porque tudo se acaba. Não existe bem no mal. A matéria é origem do mal. Existe o bem aparente, o bem ludibriador, o bem fantasiado, o bem sem base e sem lógica, o bem do desequilíbrio, o bem inconsciente. Não é bem. Pensa que está bem, iludido que está bem. E assim, todos vivendo como viviam, de ilusões. A vida de traição do seu próprio ser, a vida contra o seu próprio ser, vivendo dessa maneira horrível por nada saber, por surgir do nada, se formar em um tudo aparente e terminar em nada sem esperar. Já eram para estarem desiludidos deste nada, mas agora, conhecendo a fase racional, o que há muito todos procuravam, o bem de si mesmo e a solução do seu ser. Hoje, aí está a fase do mundo racional, e todos ligados ao mundo racional, sendo orientados racionalmente. Então aí, desiludidos por completo da vida do mal, acabando-se os sonhos por conhecer a fase racional, a fase do mundo verdadeiro de origem do aparelho racional. Agora estão todos alegres, felizes e contentes, por viverem orientados noite e dia, dia e noite, pelo mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Todos ligados ao mundo racional, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, conhecedores profundos da vida do nada, e dizendo: é verdade, este nada já nos fez sofrer tanto, padecer tanto, quando vivíamos iludidos, quando vivíamos sonhando que este nada tudo fosse. Foi preciso todo este conhecimento para nos libertar deste nada, nos provar de todas as maneiras, de todas as formas, que há muito todos vinham perdendo tempo com o nada. E assim, nos acordar para nós reconhecermos o nosso verdadeiro lugar. Hoje, todos dentro da fase racional, dentro do mundo racional e vendo quanto tempo perdido na fase inconsciente de animal racional, na fase das loucuras, porque o inconsciente é um louco. Hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, depois outra. Hoje diz que não faz, amanhã está fazendo. Hoje diz que não gosta, amanhã está gostando. Isto é o louco. Hoje diz que não quer, amanhã está querendo. Hoje diz que não precisa, amanhã está precisando. É a fase do inconsciente.
é a fase dos loucos, da loucura. O inconsciente é louco e, por isso, são variantes. O pensamento é variante. Variam demais. Pensam demais. A desregulagem é grande, de quem vive desregulado e, por isso, não regula. Quem vive desregulado é louco, é inconsciente. Então, vivendo nesse desequilíbrio, assim dessa maneira, a se multiplicar de uma forma tal, o desequilíbrio, que depois ficariam desentendidos, como aí estão. Hoje estão se entendendo muito bem. Amanhã já não estão. Hoje estão em paz. Amanhã já não estão. Hoje estão bem. Amanhã já não estão. E por isso vem tudo se modificando, se transformando, até que chegasse em seu lugar verdadeiro, como agora chegaram dentro da fase racional. Então, quanta agonia, quanto sofrimento, quanto martírio, quanta dor, quanta aflição, quanto desespero, quanta paixão, quanto ódio, quanta raiva, tudo por viverem desregulados, verdadeiros doentes, contaminados com essas doenças todas, paixão, ódio, raiva, ciúme. Tudo isto devido ao desequilíbrio, devido serem inconscientes. E hoje, conhecendo o que são, o porquê assim são e o porquê que assim ficaram, de onde vieram e para onde vão. Está aí a fase racional, a fase da redenção universal. Está aí a fase redentora, a fase racional, a fase do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos vivendo agora na fase consciente, na fase do verdadeiro equilíbrio racional, por estarem ligados ao mundo racional, sendo a orientação de todos racional. A orientação sendo consciente, tudo se multiplicando racionalmente. Mas, como animal, é como estavam vivendo, igualmente a loucos varridos. E assim, a vida do animal racional sempre foi perguntar: de onde eu vim? Para onde eu vou? E nunca encontrou resposta. A resposta era sempre: ninguém sabe de onde nós viemos, nem para onde nós vamos. Este mundo é um mistério que ninguém nunca pôde desvendar. E por isso, não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Somos aqui uns solitários e não sabemos o porquê de nossa existência. Ignoramos o porquê deste tudo misterioso, enigmático, aparente, porque tudo se acaba. E de forma que vivemos neste mundo sem saber o porquê dele e sem saber o porquê de nossa existência. Vivemos sem saber por que temos vida e somos assim. Sem saber por que somos assim. Ignoramos tudo quanto nossas vistas alcançam. Temos vistas sem saber por quê. Somos deste formato sem saber por quê. Andamos sem saber por quê. Vivemos em cima desta terra sem saber o porquê dela, sem saber o porquê vivemos. A vida ainda não nos deu a sabedoria precisa para que nós pudéssemos conhecer, ao menos, a nossa origem e o porquê da nossa origem. Essa é a vida de todos.
vivendo por ter vida, sem saber o porquê que está vivendo e sem saber o porquê que tem vida. A ciência nunca nos revelou tudo isto que precisávamos saber. O conhecimento filosófico e científico nunca respondeu a todas essas perguntas que todos no mundo sempre perguntavam, que todos no mundo queriam saber. A ciência envolvida pelos mistérios nunca nos pôde esclarecer as perguntas que sempre foram feitas. E assim, vagando como verdadeiros embustes da natureza, se ridicularizando por nada de certo não conhecerem. Então diziam uns para os outros: a verdade nunca nos foi revelada, porque a verdade ninguém conhece. A ciência é um meio, é um modo para nos distrair e engambelar. E todos engambelados com a ciência e dizendo: tanta ciência no mundo e tão pouco saber, porque a ciência de certo nada até hoje pôde esclarecer. Então dizia outro: todo este estudo é muito bom para um aperfeiçoamento aparente, e deste aperfeiçoamento, que é justamente a lapidação do animal racional, algum dia poderemos chegar à conclusão de alguma coisa de real. E assim, sempre ficou, por não encontrar alguma coisa de real e por nunca encontrar, fizeram da ciência uma coisa real, toda contraditória, por não encontrar o que desejavam encontrar, a origem do animal racional. Então, vagando todos neste crepúsculo de amarguras, todos amargurados, todos agonizando e dizendo: estamos todos na mesma, de real coisa alguma conhecemos. Tudo assim ficou, sem poder esclarecer o que desejavam, e que era ao menos saber de onde todos vieram e para onde todos vão. A ciência nunca pôde esclarecer e tudo ficando na mesma. E assim, tudo falhando, e muitos completamente descrentes da ciência, dizendo: a ciência é boa, porque nos deu um certo equilíbrio, um equilíbrio aparente, mas ainda vamos encontrar a real fonte verdadeira disso tudo. Vivendo todos completamente tontos, e aí o desequilíbrio de um modo geral, porque a ciência aparente não podia equilibrar ninguém. Bem que se esforçaram de todas as maneiras, de todas as formas, mas nunca a ciência conseguiu a satisfação ideal. O ideal da ciência era o equilíbrio de todos, o equilíbrio universal. Por a ciência e a filosofia serem um dogma sem base e sem lógica, é que ficaram todos na mesma e dizendo: tanto adiantamento, tanto que a ciência está adiantada, mas não responde a todos o que todos perguntam. De onde vim? A ciência nunca soube responder. Para onde eu vou? A ciência nunca soube responder. De onde é minha origem? A ciência nunca soube responder. Então, diziam: nós, talvez, ainda não alcançamos nem a metade do que precisávamos conhecer de realidade. Estamos aqui vivendo, apalpando a vida inteira e não concluindo coisa alguma satisfatória. Vivemos porque temos a vida, mas a ciência nunca explicou o porquê da vida. Então, tinham mesmo que viver alegoricamente de ilusões e de aparências, vivendo e dependendo da sorte, dependendo de acertar ou não, de acertar aparentemente. E assim,
conservaram-se as multiplicações das ruínas, por coisa alguma está certa. Daí, então, tudo se multiplicando de uma forma tal que chegaram ao ponto de dizer: vai tudo mal porque ninguém tem sossego, ninguém tem paz, as ruínas se multiplicam e a ciência e as filosofias não embargam o sofrimento. Pelo contrário, multiplicam o sofrimento. Onde vamos parar com tanta indecisão? Estamos vivendo de uma maneira que não passamos de uns aventureiros, e as aventuras para soluções aparentes. Aparentamos que estamos vencendo e estamos todos sendo vencidos pelo sofrimento. Então, diz o outro: como é que se explica isso, se a ciência está tão adiantada? Então a ciência foi feita para nos salvar ou para piorar tudo? Diz o outro: esta ciência é um conhecimento para melhor moldar as coisas, para um chique de preconceitos, de privilégios, mas não para salvar ninguém. E por isso, tudo e todos em experiências. E assim, muitos ficando completamente desiludidos e dizendo: estudei tanto, mas estou na mesma. Estudei muito e nada sei. Estou procurando descobrir algo de real que até hoje ninguém soube dizer o porquê que nós somos de origem racional. Ninguém nunca soube responder. E assim, vivendo tão desordenadamente, a ponto de ficarem desentendidos de si mesmos e de tudo, por nada conhecerem e saberem de real. Muitos costumavam dizer: o mundo é este mesmo, e por o mundo ser este mesmo, nós temos que nos conformar com a vida do nada ser, porque ninguém nunca nos esclareceu o porquê deste nada, e ninguém sabe o porquê deste nada. Então, vamos vivendo como se a vida fosse esta mesma, por não sabermos o porquê da vida. E assim se constituíram desta forma, que o ponto de vista real ninguém nunca soube responder. E por isso, vivendo e sofrendo, por não conhecer a causa do porquê do seu ser. E assim, vivendo imbuídos com este falso saber e dizendo: a vida é para quem sabe viver. Agora, pergunta o outro: mas quem é que sabe viver? Diz o outro: ninguém. Porque se soubessem viver, não sofriam. Por não saberem viver, é que todos sofrem. Então, diz o outro: a vida é de uma constituição misteriosa e enigmática, e por isso ninguém sabe o que diz. Vamos vivendo desta forma mesmo, até chegar o dia de nós sabermos o porquê de nossa existência. E assim, aí está a razão deste mundo assim ser e a razão de todos assim serem, porque tudo tem a sua razão de ser. Se existe isto ou aquilo, é porque houve isto ou aquilo que desse razão a isto ou aquilo. A razão é o fator principal da existência disto ou daquilo. Portanto, agora está aí, em mãos de todos, o triunfo glorificador da vida do animal racional, porque foi constituída desta forma tão esquisita, que nunca puderam conhecer a forma desta esquisitice de ser animal racional. Então diz: por que eu sou animal racional? Isto é esquisito. Será que quem nos fez é também um outro animal pior do que nós? Só pode ser pior do que nós, porque fez tudo ruim, fez tudo podre,
e por isso tudo se acaba. Isto é uma podridão. Quem fez esta podridão só podia ser pior do que a podridão, porque quem é bom não faz coisa ruim. Quem é bom procura sempre fazer o bem. Quem é ruim procura fazer o ruim. Então, ficavam agonizando assim desta maneira, fazendo perguntas e nunca encontravam resposta. E hoje estão sabendo quem foram os causadores de todos assim serem e como foram os primitivos passos para estarem aí como estão. Sabendo que são os próprios habitantes, causadores de todos esses degredos infernais, de todo esse degredo de fogo, de todo esse degredo misterioso, de todo esse degredo enigmático. Então, ficavam sonhando com algum ser divino que pudesse ou que fosse o causador de toda essa podridão e de todo este degredo infernal. E assim, hoje, estão vendo que ninguém foi o causador desse degredo, e sim os próprios habitantes que aí estão. Então, os sonhos imaginários sempre em função, julgando que este mundo fosse idealizado por algum arquiteto misterioso e que, por fazer todos sofredores e mortais, fica com medo de se apresentar no meio dos sofredores. E assim, muitos sonhando com o seu modo de imaginar, encontrando tantos mistérios pela frente e dizendo: não há quem desvende todas essas coisas. Tudo isso é um grande mistério. Quem for se meter a desvendar esses mistérios está arriscado a enlouquecer. Vamos vivendo sonhando que é melhor. Vamos, assim, viver de aparências, até o dia de termos solução desta situação em que nós nos encontramos. Porque não há quem possa desvendar alguma coisa que não está em nosso alcance, para que possamos dizer algo de certo. Então, vamos vivendo procurando lapidar os meios e modos de vida, para que cheguemos a uma conclusão de amenizar o sofrimento da vida. Muitos sonhando, imaginando uma infinidade de coisas, à procura de dias melhores, e esses dias melhores sempre por encontrar, e tudo de ruim sempre a multiplicar, vivendo num degredo infernal e dizendo consigo mesmo: nós estamos perdidos, porque quanto mais pensamos no bem, mais o mal se multiplica. E assim, vivendo tontos e cansados de viverem atrás de melhoras. Todos querendo melhorar e tudo só ficando na vontade, vendo tudo a piorar. Multiplicando as ruínas e todos sem saber o que fazer para conter a onda de desespero que vai dentro de todos. Todos sofrendo, cada qual de sua maneira, de sua forma. Todos vivendo de aparências, aparentando sempre aquilo que não é. Vivendo amarguradamente, dizendo: quem eu sou? Não sei. Por que assim sou? Não sei. Por que sou sofredor? Não sei. Por que sou mortal? Não sei. Então, por que vivo assim? Não sei. Vivendo sem saber o porquê tem vida, sem saber o porquê da vida, sem saber o porquê da existência da vida, e dizendo: como se pode viver desta forma, de aventuras, aventurando sempre para ver se acertamos ou não? E como podemos sair desta forma de vida, que é uma vida que ninguém suporta, a vida da matéria,
a vida de luta, a vida de guerras, a vida de sofrimentos, se uns aparentemente estão bem e outros mal. Os que estão mal vivem mal satisfeitos, e os que estão bem também vivem mal satisfeitos, porque é um bem aparente. E assim, uma vida desesperançosa. Todos vivendo com medo de serem vítimas disto, serem vítimas daquilo, de acontecer isto, de acontecer aquilo, passarem por isto, passarem por aquilo, todos vivendo com medo das doenças incuráveis, com medo das desgraças, com medo das surpresas desagradáveis. Uma vida que todos penam que faz pena, pensando uma infinidade de coisas. Amanhecem pensando, preocupados. Vão dormir pensando, preocupados. Um desassossego que vai dentro de todos, e cada um querendo o que precisa, o que deseja, e nunca conseguindo os seus desejos, porque é impossível conseguir todos os desejos. Desejos aparentes. Uma vida que muitos desanimam até de viver. Horas em que ficam tão angustiados que ficam até desanimados. Então, aí se revoltando contra tudo, contra a sua própria vida, contra a sua própria existência e dizendo: quem criou tudo isso assim não tem pena de ninguém, e por não ter pena de ninguém, não socorre as injustiças. Enfim, estamos perdidos como feras, umas contra as outras, umas feras querendo devorar umas às outras. Que vida! Que vida! Que desgosto! Todos têm de ser sofredores, sem saber o porquê de seu ser assim ser. Todos lutando, todos guerreando pela vida, lutando dia e noite para vencer os seus ideais aparentes e dizendo consigo mesmo: onde vamos parar com tanta luta? Lutando para quê? Para daqui a um pouquinho desaparecer? O que adianta lutar tanto, sofrer tanto, para daqui a pouco desaparecer? Então diz: luta do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. O que adianta este tudo aparente, este tudo do nada? Nada. O que adianta este tudo do nada? Nada. Por tudo acabar em nada. Então, tudo ilusão, todos iludidos, todos traídos por esse nada, como coisa que este nada tudo fosse, e vendo que este nada, nada é. E por nada ser, tudo acaba em nada. Para que tanta luta? Para nada. Então, o que é que estão adiantando? Nada. E assim, vejam como a ilusão dominou de uma maneira tal o animal racional, que o animal racional julga tudo ser, esquecendo que surgiu do nada, gerou-se do nada, formou-se de um tudo aparente para terminar em nada, com uns insignificantes aninhos de vida, com tanto sofrimento e com tanto padecimento, por dar valor ao nada, como coisa que o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Por tudo terminar em nada. Assim são os sonhos e as ilusões. Sonhando, iludidos e cegos de olhos abertos. Enxergam e sabem que nada são. Julgam tudo ser, sabendo e vendo que o seu ser nada é, por daqui a um pouquinho terminar em nada. A vida da luta do nada pelo nada, para tudo terminar em nada.
O que é que adianta? Nada. Daqui a um pouquinho morre. O que é que adiantou a luta? Nada. Verdadeiros guerreiros vencidos, por viverem iludidos pelo nada. E por isso, o sofrimento se multiplicando de uma forma tal que o próprio sofrimento faz com que todos se desiludam.